Eu quero que você abra a palavra do Senhor, a sua Bíblia, ou no seu aplicativo, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, a partir do versículo 31. O título da nossa mensagem é bem interessante. Precisamos de um advogado. Nós vamos ler a palavra primeiro, então. Romanos, a partir do capítulo 8, a partir do versículo 31, nos diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem por vir, nem a profundidade, nem a altura, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Soberano Deus, esta é a tua palavra. Que o Senhor venha vivificar a tua palavra, que ela entre nos nossos corações como uma espada de dois gumes, afiada a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir os pensamentos das intenções do coração. Ilumina, Deus, o nosso entendimento para que nós possamos entender a tua palavra, para que ela não venha cair, Senhor, entre os espinhos, para que ela não venha cair, Senhor, em solo pedregoso, para que ela não venha, Deus, ser arrebatada pelas aves do céu, mas que ela caia na boa terra e produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Nós, em nome de Jesus Cristo, repreendemos todo o espírito de erro e de engano e estabelecemos aqui o domínio do reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Então, este é um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu gosto muito de acompanhar a situação política e econômica do nosso país. A gente vai ficando mais velho, vai se interessando por essas coisas. E eu tenho acompanhado algumas coisas, né? E eu, como eu sou do interior, eu nasci numa cidade do interior, eu nasci em Cruz Alta, e eu gosto muito desse negócio de estar para fora, campanha, lavoura, gado. Não sou fazendeiro nem granjeiro, mas acho legal, acho bacana isso. E aí parece que alguns setores da nossa sociedade, da nossa política, parece que eles têm ranço com o agronegócio. Aí tem uns que têm ranço, tem outros que olha só, eu não estou fazendo propaganda política nem para A nem para B. Só estou dizendo que uns têm ranço, outros concordam. Então, aqueles que têm ranço têm as suas argumentações lá, do porquê que o agro é mau, tem os ambientalistas que apresentam os seus argumentos. E tem aqueles que são a favor também, que eles apresentam, né, os seus argumentos, coisa e tal, comida na mesa, aquela coisa toda. E acompanhando a internet tem argumentos dos dois lados.
Esse dia eu estava olhando um argumento a favor do agro, e alguém botou assim lá, vocês vão, eu não estou defendendo nenhum nem outro, mas vocês vão entender o porquê que eu vou citar isso aqui. Aí alguém botou lá, em algum momento da sua vida, você vai precisar de um mecânico. Em algum momento da sua vida, você vai precisar de um médico. Em algum momento da sua vida, você vai precisar de um pedreiro. Em algum momento da sua vida, você vai precisar de um eletricista. E aí o cara conclui assim, só que 3 vezes ao dia você vai precisar do agricultor. O café da manhã, o almoço e a janta não existirá se não tem o agricultor. E a última colocação, eu deixo por último, é que em algum momento da sua vida, você pode precisar de um advogado. E aí nós vamos entender o porquê que a nossa mensagem é: precisamos de um advogado. É um culto de libertação. E é a palavra que liberta, e o evangelho é poder de Deus para a salvação. Por isso nós temos que ter um entendimento da palavra. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta 3 verbos nesses textos que nós lemos e que me chamaram a atenção. Verbos não, são 3 palavras, eu não sei qual a classificação, se é substantivo, o que é. Mas ele fala, primeiro, acusação, no verso 33. No verso 34, condenação. E no verso 35, separação. Olha que isso é uma sequência. É uma sequência lógica. Dentro da teologia, a gente estuda nessa sequência. Acusação, condenação e separação. Por que a gente tem que entender a nossa situação nesta terra, nesta vida? E por que nós viemos para a igreja para cultuar um Deus que entregou o seu Filho, Jesus Cristo, numa cruz, um justo que não tinha pecado, foi condenado por algo que ele não fez? O que nós temos que entender é que existe uma acusação contra toda a humanidade. Existe uma acusação contra toda a humanidade. Qual acusação? Rebelião contra Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 fala que todos pecaram. Não existe um justo sequer. Todos pecaram. E aí então nós vemos que essa acusação vem sobre toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então repousa sobre nós esta acusação. E nós vamos ver no decorrer da mensagem que é uma acusação muito séria, que nós não temos como nos defender desta acusação. Toda a humanidade é culpada diante de Deus. Ninguém pode ser o homem mais justo, mais íntegro, com a moral mais ilibada, ele não tem mérito nenhum diante de Deus. Ele também é devedor diante de Deus. Todos nós somos devedores de Deus. Repousa sobre nós a acusação de rebelião contra Deus, porque todos pecaram. Deus estabeleceu leis para reger a humanidade, para reger tudo que Ele criou. E o homem é a coroa da criação. O ser humano é a coroa da criação. E o propósito de Deus é que o homem o adore
por livre e espontânea vontade. Então era necessário que o homem passasse por uma prova. Porque Deus não fez máquinas, Deus não fez robôs. Se nós formos ler a aprovação de Jó, o livro de Jó fala, Deus se referindo a Jó como um homem íntegro, reto, íntegro e que se desvia do mal. E Satanás acusou ele diante de Deus. E o próprio Deus fala para Satanás, viste o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, que se desvia do mal. E o que Satanás diz para Deus? Serve acaso Jó serve a Deus devalde? Você o cobriu de bens? Você o cobriu de riquezas? Acaso ele vai te servir? Tira as riquezas deles para ver que ele vai negar na tua cara, ele vai blasfemar na tua cara. Deus permitiu essas coisas sobre Jó. Jó talvez não soubesse o que estava acontecendo, não soubesse talvez ele não sabia mesmo das questões espirituais que estavam em jogo ali. Ele não sabia, mas pela postura dele, no decorrer de todo o livro a gente vai ler isso, pela postura dele, Jó deixou claro, hoje para nós que temos a escritura, a revelação completa, deixou claro para nós e para o próprio diabo, que é possível sim servir e adorar a Deus sem interesse. É possível sim servir e adorar a Deus sem interesse. Então Jó, que era reto e íntegro, o acusador acusou diante de Deus. A Bíblia não diz que Jó não tinha pecado. Igualmente, Jó tinha os seus pecados. Ele tinha os seus pecados. Tanto que a Bíblia fala que ele, depois que os filhos dele se reuniram para celebrar, para fazer festa, para estar em comunhão, o próprio Jó fazia uma oferta a Deus, porque ele pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. Então ele oferecia sacrifício pelos filhos. Então Jó sabia que ele era um pecador, porque a Bíblia, a lei estabelece, a lei de Deus, que todo mundo está debaixo do pecado. Então existe essa acusação contra nós. E o acusador, o diabo, ele não usa argumentos frágeis para nos acusar diante de Deus. Não é um diz que me diz que um fuxico aqui, um fuxico ali, não. O diabo conhece, o nosso acusador, ele conhece a palavra de Deus. E ele sabe, quando ele nos acusa, ele usa de argumentos bem fundamentados. As acusações contra nós são robustas e consistentes. E ele conhece o que Deus já estabeleceu na sua lei. Que aquele que peca deve morrer. O salário do pecado é a morte. O diabo sabe disso. Então, quando nós pecamos, o acusador chega diante de Deus, mas ele chega diante de Deus mesmo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz assim: o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De dia e de noite ele nos acusa, com acusações robustas. O diabo não vai chegar diante de Deus e apresentar coisas que são frágeis. Ele conhece a lei de Deus. Nós poderíamos imaginar, olha, o que eu vou falar aqui não é bíblico, eu só estou falando, é uma imaginação. Vamos nos permitir imaginar que o acusador chegasse diante de Deus e dissesse assim: a tua lei diz que quando eles pecam, eles têm que ser separados de ti. A tua própria lei diz que quando eles pecam, eles merecem a morte. E eles pecaram e agora eu quero requerer. É a lei.
E Deus não afrouxa a sua lei. Ah, não, mas o fulano é tão bom, eu vou passar o pano. Não. Então o acusador, ele acusa diante de Deus porque ele sabe que Deus vai cumprir a sua lei. Mas Deus não é pego de surpresa por ninguém. E a acusação sendo consistente, a acusação sendo verdadeira, havendo comprovado a falta do acusado, resta o quê? A condenação, que é o segundo assunto da nossa pregação. Então nós vimos que existe uma acusação, e se a acusação for consistente e não houver inocência por parte do acusado, ele está sujeito então à condenação. Então o apóstolo fala, primeiro, acusação, depois, condenação. Você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com libertação? No final nós vamos ver o que isso tem a ver com libertação. Então, havendo então a acusação sendo verdadeira, comprovada a culpa do acusador, vem a condenação. Isaías 59, 1 e 2, nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que ele não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo, para que ele não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, uma vez feita a acusação, sendo verdadeira, não havendo inocência por parte do acusado, vem então esta condenação, que é a terceiro assunto, que é então a separação. A condenação é esta, é a separação de Deus, é a morte espiritual, são as trevas. E aí vem o título da nossa mensagem. Diante de um tribunal desse, com tal acusador e com um juiz que não alivia a lei para ninguém, nós precisamos de um advogado. Precisamos de um advogado mais do que o alimento que nós precisamos 3 vezes por dia. Nós precisamos de um advogado que esteja todo o instante, todo o momento junto conosco, porque nós somos acusados dia após dia, dia e noite, a todo o momento. E esse advogado tem que ser bom. Nós precisamos de um advogado que nos livre da condenação futura. Agora nós vamos dar uma lida no primeiro versículo do capítulo 8. O que fala o primeiro versículo? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Nós precisamos de um advogado. E o que esse advogado fará para nos defender? Alguém aqui já constituiu advogado alguma vez? Eu, quando era mais novo, tinha aí 20 e poucos anos, o lugar que eu trabalhava, uma certa criatura lá roubou um material que era meu, não era meu, que era de minha responsabilidade.
Eu era terceiro sargento do Exército, tinha um material que era meu. Não vou entrar na questão de como é que a criatura entrou lá. Um soldado, ele entrou lá, achou bonito o material e roubou. E periodicamente são feitas inspeções para ver como é que está o material. E aí foi feita a inspeção, não tinha esse material para eu apresentar. Ele falou: Ronaldo, o que que eu falei? Não, o material sempre ficou no mesmo lugar. Não sei o que houve. Aí puxa daqui, puxa dali, investiga, faz sindicância e coisa e tal, blá, 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 blá. Descobriram que o soldado X lá pegou o material, conseguiram recuperar. Na época, eu sofri sanções disciplinares, porque eles entenderam que o material sob minha responsabilidade, eu não cuidei direito. Tem outros desdobramentos que eu não vou entrar aqui, porque senão a história é muito grande. Mas resultado, eu falei: bom, vou matar no peito essa, né? Tudo bem. Passou. Aí dali uns 3, 4 meses eu estou de serviço de comandante da guarda e chega um oficial de justiça procurando o senhor Ronaldo Rodrigues de Oliveira, que sou eu. Eu estava de comandante da guarda, eu recebi ele. Tá, o que é para ele aí, o que tem para ele? Sou eu mesmo. Ele falou: não, isso aqui é um mandato de citação do Ministério Público. Você está sendo acusado de peculato. Para quem não sabe, peculato é facilitar ou auxiliar roubo. Porque todo processo administrativo dentro de uma unidade, não sei, eu conheço a realidade do quartel, ele é feito o processo administrativo e é mandado para o Ministério Público. O Ministério Público avalia e, na ótica deles, entenderam que poderia ter havido esse tal de peculato. Eu era novinho, tinha 23, 24 anos, meu Deus do céu, o que é isso? Aí entrei em contato com os colegas mais antigos: não, porque tu tem que conhecer o advogado, porque não sei o quê, porque vai estragar a tua carreira e blá, 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 blá. Eu fiquei meio perturbado com aquilo, viajei, isso era em Alegrete, eu viajei para Cruz Alta, conversei com a minha mãe na época, contei a história para ela: mãe, está acontecendo isso, 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 os caras estão me acusando de um negócio que eu não fiz. Aí falou: tem um advogado, um parente nosso aí, da família, dá uma conversada com ele. Aí eu fui lá e expliquei toda a situação para ele, e ele me disse assim: olha só, Ronaldo, se a história é exatamente como tu me contou, não tem como te condenar a nada. Você não pode mentir. E se é exatamente isso, não tem. Aí eu descansei, foi bom. Eu tenho a minha consciência limpa porque eu não fiz esse troço que estão falando que eu fiz. Não constitui advogado, porque se você não constituir, a União tem que te dar um. Eu não vou gastar um dinheiro que eu não tenho para provar um negócio que não fiz. Aí fui lá, resultado taio. Eu fui absolvido por unanimidade de votos, porque não tinha. O Conselho de Justiça lá me absolveu por unanimidade de votos. Até o próprio promotor falou assim: eu não sei o que o sargento está fazendo aí. Por que eu estou contando essa história? Porque com o advogado nós temos que jogar limpo. Se você vai para uma acusação, você vai inventar historinha. Não, você tem que contar de fato o que aconteceu. E com Jesus Cristo, mais ainda, porque Ele sonda o nosso coração. Então, quando nós pecamos e nós nos recorremos a Cristo como o nosso advogado, nós temos que dizer: Deus, Jesus, eu pequei. Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo. Senhor, eu acessei pornografia no celular, mas eu me arrependo. Senhor, eu menti, mas eu me arrependo. Senhor, eu roubei, mas eu me arrependo. Senão, não tem como advogado interceder pela gente. Senão, não tem como Cristo, como o nosso advogado, interceder por nós. Então, existe uma acusação, existe uma condenação, e a condenação é a separação, mas existe uma solução para a acusação que repousa sobre a humanidade. É reconhecer a Cristo Jesus como Senhor, que Ele vai interceder por nós e nos livrar da ira vindoura. Agora nós vamos ver
a segunda parte do versículo, a segunda parte de cada palavra dessa. Por exemplo, aqui quando o apóstolo Paulo fala, quem tentará acusação? Existe uma acusação e alguém vai acusar. E ele dá a resposta, é Deus quem justifica. Aí eu te pergunto, você está sob acusação por causa do teu pecado? Deus te justifica. E por que Deus te justifica? Porque Ele sabe qual é o advogado que está com você. Se você recorrer a Jesus Cristo, o Senhor, pedindo perdão, crendo que Ele pagou a tua dívida, que Ele assumiu o teu pecado, crendo que Ele assumiu Ele recebeu a tua acusação, Ele assumiu a tua condenação, Deus vai justificar. E é por isso que Deus justifica. Deus justifica porque Ele sabe quem é o teu advogado. Existe uma acusação, mas devido à atuação do nosso advogado, nós somos declarados justos. Quando o apóstolo Paulo diz assim, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Ele está dizendo, existe uma acusação sobre você, existe uma condenação. Mas porque você crê no meu Filho, porque você tem Ele como Senhor da sua vida, você crê na obra da cruz, eu te recebo como justo. Os teus pecados estão perdoados. Então, porque você confiou no teu advogado, você passa a ser justificado. Nós não somos perdoados só porque Cristo justificou. O crime, a acusação, a falta, ela não foi anulada. Ela não foi abolida. Ela simplesmente foi transferida para outra pessoa. A acusação que era minha, a condenação que era minha, o resultado do meu pecado, as consequências do meu pecado que era minha, foi transferido para outra pessoa, foi transferido para Cristo. Nós somos perdoados devido à obra de Cristo. E quando ele fala, quem é que condena? É Cristo quem morreu. Ele está falando, o resultado dessa condenação é a morte. Mas quem pode te condenar à morte se Cristo já morreu no teu lugar? Então, quando nós pecamos, quando vem a acusação, quando nós somos acusados, quando vem aquela condenação de morte, Jesus Cristo chega diante do Pai, Senhor, perdoa-as. Eu paguei a conta. Então essa condenação, a pena pela nossa falta, era a pena de morte. O veredito para a nossa falta era a pena de morte. Veja que a penalidade ela não foi abolida, ela foi transferida para outra pessoa. Alguém assumiu a minha culpa, alguém tomou o meu lugar na condenação que era minha. Romanos capítulo 5, versículo 6 fala o seguinte, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por nós. E o apóstolo Paulo fala até para mim, eu entendo até como um gracejo, que ele bota aqui, porque dificilmente alguém morreria por um justo. Por um justo ninguém vai querer morrer, quanto mais por pecadores como nós. Ele fala, dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode ser que pelo justo alguém se anime a morrer, mas nem pelo justo alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, que sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, Jesus Cristo morreu por nós. Quem os condenará? Em Jesus Cristo não há mais condenação. Por isso aquele versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou
da lei do pecado e da morte. Você crê nisso? É para isso que Cristo veio, gente. Cristo veio para nos libertar da condenação do pecado e da morte. Mas que isso seja eficiente, seja eficaz na nossa vida, nós temos que reconhecê-lo como Salvador. Só que para reconhecer a Cristo como Salvador, nós temos que nos olhar para dentro de nós e ver que nós somos imperfeitos, entender que nós somos pecadores. Tem pessoas que acham que elas não pecam porque elas não mataram ninguém. Eu nunca traí a minha mulher, eu não peco. Eu nunca matei ninguém, eu não peco. Mas mente, rouba, tem pensamentos impuros. Quando está sozinho com o celular, dá asas à imaginação. Rouba do chefe, um monte de coisa aí que não vale a pena dizer aqui. Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Qualquer pecado fere a santidade de Deus. E Cristo veio, se entregou naquela cruz, para que nós tenhamos essa noção, nós somos pecadores. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Então nós temos que entender essas coisas. Não as pessoas às vezes evitam falar isso para não ofender. Não, eu não vou ofender, não vou dizer que a pessoa é pecadora. Todos nós somos pecadores. Ou então a palavra está mentindo. 1 João, na primeira epístola de João, ele fala: se nós dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos Cristo mentiroso. Porque ele veio pelos nossos pecados. Então nós temos essa necessidade, nós precisamos de Jesus Cristo, o nosso advogado. Mas uma vez que nós aceitamos a Jesus, olha só, nós falamos aqui de acusação, falamos de condenação e falamos de separação. E na questão da separação, o apóstolo Paulo, nesse trecho que nós vemos, ele fala 2 vezes de separação. E as 2 vezes que ele fala em separação de Deus, ele cita determinadas atitudes e circunstâncias que conspiram para que nós sejamos afastados de Deus, conspiram para que nós fiquemos ainda numa condição de condenados. A primeira situação que ele fala em condenação, fala em separação, ele diz assim, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode? E ele pergunta, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, estas coisas elas não podem nos separar do amor de Deus. O que é a tribulação? Tem crente passando tribulação em todo o mundo. Se nós formos ler a carta aos Tessalonicenses, a gente vai ler, o apóstolo Paulo fala que eles receberam a Cristo em meio à grande tribulação, mas eles receberam a Cristo. Não, mas eu vim para Jesus porque eu não quero mais passar sufoco. Nós estamos nessa terra, não tem como. Jesus falou, no mundo tereis aflição. E o que nós vamos fazer com a tribulação? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, 3, ele fala assim, nós nos gloriamos das próprias tribulações. Você está em tribulação por causa de Cristo Jesus? Dê glória a Deus. Não fique murmurando. Será a angústia? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O crente pode até andar atribulado, mas pela fé, pela certeza, pela esperança, pelo Espírito Santo que habita nele, ele sabe. Não precisa ficar angustiado, ele sabe qual o fim de todas as coisas. Será a perseguição? 1 Coríntios 4, 9 fala, perseguidos, mas não desamparados. Você pode ser perseguido, mas se você está em Cristo Jesus, você foi livre da condenação, o acusador foi vencido e você não está desamparado. Será a fome? Será a nudez que vai nos separar do amor de Cristo? Filipenses 4, capítulo 4, versículo 11, abra lá esse texto, é interessante, Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Será que a fome, será que a nudez,
quer dizer, a carestia de roupas e de bens, que vai nos separar do amor de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em uma outra versão fala, não digo isso por causa da pobreza, porque eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as coisas e de todas as maneiras eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Estas coisas que o apóstolo Paulo está falando lá em Romanos, que ele fala assim, quem nos separará do amor de Deus? A fome, a nudez? Essas coisas não são suficientes, elas não podem ser suficientes para nos separar do amor de Deus. Se a fome e a nudez, se você está passando por um período de dificuldade, de carência, e isso te afasta do amor de Deus, reveja os seus conceitos de fé. Nós temos que ter uma fé robusta, uma fé que se sustenta também em meio à tribulação, também em meio à fome, também em meio à carestia. Mas que quando nós tivermos abundância, a nossa fé também não se perca. Será o perigo? Será a espada? E sobre todas estas coisas o apóstolo Paulo fala, nós somos mais que vencedores. Então, quando nós pregamos, você é mais que vencedor, o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem, você é mais que vencedor, porque nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a nudez, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, é suficiente para te separar do amor de Deus. Por isso você é mais que vencedor. Essas coisas não são suficientes. E o apóstolo Paulo depois ele apresenta outra lista, ele fala de novo em separação. Ele fala de novo a expressão separação e fala ali o que é, ele apresenta mais 7 situações que também não são suficientes para nos separar do amor de Deus. Então, quando ele fala da morte, da angústia, da tribulação, da perseguição, ele fala assim, em todas essas coisas somos mais que vencedores. E no versículo 38 ele fala, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a profundidade, nem a altura, nem o presente, nem o porvir, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E aqui nessa segunda ordem de atitudes ou comportamentos, nós entramos na batalha espiritual. É lógico que quem está passando por uma tribulação, por uma perseguição, por uma angústia, por momentos de carestia, também está numa batalha espiritual. Mas aqui o apóstolo Paulo é mais específico. Ele fala, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E aqui nós entramos no foco, no objetivo do culto de libertação. Nós temos que ter o entendimento que muitas coisas acontecem a nível espiritual para nos separar do amor de Deus. Às vezes as pessoas, por causa da angústia, por causa da tribulação, por causa da fome, por causa do perigo, por causa da nudez, por causa da espada, buscam em outras fontes a libertação dessas questões ou a solução para esses momentos. E quando nós buscamos solução para os nossos problemas fora de Jesus Cristo, nós estamos abrindo a porta para o inimigo apresentar a solução dele. E aí entra os espíritos de trevas para trazerem soluções, não para nos manter cativos deles. Soluções práticas e rápidas.
mas que dão um destino tenebroso para a nossa alma. Então, meus queridos, é culto de libertação. Nós precisamos de um advogado. Advogado, não é advogado. Advogado. Que em meio à tribulação Ele estará conosco. Em meio à perseguição Ele estará conosco. Em meio às angústias Ele estará conosco. E mesmo que você esteja lutando, esteja sendo assediado, e se você já foi assediado e caiu nos grilhões e nas cadeias das trevas, dos anjos e principados das trevas, mesmo assim, você pode recorrer a Ele. Porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas Jesus Cristo é um advogado mesmo? Abra comigo lá 1 João. E aqui nós vamos encerrar. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevi, para que não pequeis. Se, porém, pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você pode dar glória a Deus por isso? Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa o tamanho do rolo que tu te meteu. Não importa se tu chegou até o pescoço, enrolado, com feitiçaria, com bruxaria, com macumba. Isso para Jesus não é nada. A Bíblia fala que Ele não é só o cabeça da igreja. Ele é sim o cabeça da igreja, mas a palavra fala também que Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E os crentes em Cristo Jesus, espiritualmente falando, estão assentados com Cristo nas regiões celestiais, com todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. Você crê nisso? Então não importa o teu pecado, não importa o tamanho do rolo que tu te meteu, não importa o balaio de gato que tu te meteu, Jesus Cristo é suficiente. Só precisa de uma coisa: crer. Você crê? Você crê que você pode sair daqui liberto das cadeias que te prendem, das cadeias que prendem a tua vontade, das cadeias que prendem as tuas emoções? Você crê que você pode sair daqui liberto, curado de uma enfermidade que você não sabe a origem? Você crê que você pode sair daqui transformado? Você crê nisso? Então vamos nos colocar em pé que nós vamos orar.